qual povo que ela surgiu. E essa história diz sobre uma ave chamada jacamim. Já ouviram falar do jacamim? Uma ave grande, tipo um peru, tipo uma ema, na verdade, com as pernas bem compridas, a asa curta, um pescoção assim, comprido, meio pelado, sabe? Tem pena aqui, aqui não tem, pena aqui, aqui não tem, tudo pelado. Feio. Olha só, todo desengonçado, pescoço comprido, essa perna enorme, pra que uma perna tão grande? Essa asa curta, todo grande. BTV, tá ajeitando as patas aí direito, eu tô só te manjando, gente, tudo bem? BTV é bacana, BTV, né? É um pássaro simpático, alegre. A gente vê sempre o BTV por aí cantando, ele é um pássaro alegre, né? Contente, né? Camarada, é um pássaro camarada. Né, tia BTV, tudo bem? Pegou os... Essa forma, né? Que legal! Pegou todas as vozes que o Japim sabia imitar e botou no saco. Eu acho que foi ela. Opa, como é que eu não tinha reparado antes? Beija-flor, com aquelas suas asas, parece que tem todas as cores, parece um arco-íris. Olha o beija-flor aqui. Oi, beija-flor, também tá assim, todos tão simpáticos, essa festa tá boa mesmo, ainda bem que vocês me convidaram, né? Obrigado pelo convite. Ela pegou as asas coloridas com os tons de arco-íris do beija-flor e ó, colocou dentro do saco. Encontrou o Irapuru, o Irapuru estava ali tímido, ó, o Irapuru. Tá vendo como eu falei que ele é tímido? O Irapuru é um pássaro mais tímido. Ele que eu já falei, ele já fez assim. Mas uma revoada, uma passarada, uma variedade de pássaro voando. Quem vocês acham que era? A galera da festa, né? Acabou a festa, a galera foi toda lá procurar, cada um as suas qualidades. Chegaram lá, viram o saco da sogra. Ah, desceram em voos rasantes, cada um querendo buscar suas coisas de volta, sua meiguice, seus olhos, suas penas, sua voz, cada um pegando suas coisas de volta. E ainda ficaram um pouco zangados no jacamim, dizem que os jacamins, os casais, eles além de terem seus filhotes, eles adotam os filhotes que ficam perdidos às vezes nas árvores. Pior do seu canto é bonito para o povo Chacriabá. O pior do seu canto é bonito para o povo Chacriabá. Gavião da pena preta, ele pisa, ele gira no ar. Gavião da pena preta, ele pisa. Agora eu vou contar para você. Eu vou contar para você a história da erva mate. Então, ele falou, eu vou ficar aqui, eu não quero atrasar ninguém, eu vou ficar aqui. A filha falou, pai, eu não vou. Ele, filha, você tem que ir no grupo. Ele, não, ela disse, não, eu vou ficar com o senhor, eu vou cuidar do senhor. A aldeia vai embora, deixam provisões para eles, né? Cobertor, agasalho para eles e vão embora, como se fosse alguém que estava caminhando sozinho e chega até lá e pede abrigo. Então, ele ficou tão extasiado de ver, né? Como admirado de ver como aquela família, né? Não tendo quase nada, cuidaram dele. Ele dá a erva mate, o caá, para ele. Se tivesse morto, né, porque estava muito debilitado, encontram ele bem. E aí eles dizem, mas o que foi que fez você ficar tão bem? Aí ele conta que foi a erva mate. Sentar em roda para beber o caá, quer seja ele gelado ou ele frio,
quente, é para a gente ficar feliz, é para a gente se sentir acolhido. A última vez que eu bebi chimarrão, eu não tive coragem de beber de novo. Estava andando pela aldeia com a sua mãe e vendo que as terras estavam invadidas, não tinha mais quase árvore, porque tinham cortado as árvores, né? A gente viu que tinham cortado as árvores, vocês lembram? Tinham colocado um monte de vaca de boi no lugar, tinham roubado e plantado para poder ajudar o meu povo. E a mãe de Indaiá ficou preocupada, aquela coisa de mãe, né, gente? Mãe, minha filha, mas logo você, minha filha, você é tão jovem. Indaiá, várias ervas diferentes. Misturou umas beberagens, umas coisas assim, de bebê bem diferentes, ó. Guardou para Indaiá. Pegou seu maracá, que é um instrumento sagrado para a maioria dos povos indígenas. E começaram os pajés a cantar. Reina, 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 dizem que eles cantaram e ela foi correndo, fez o caminho até seu povo, para que ninguém mais sentisse fome, para que ninguém mais ficasse doente. Tia, você virou uma... O que é isso? É um raminho da planta, ó, como se fosse um galinho, e ela botava. Eu sei. Ela se reúne com o seu povo. Eu sei. E o povo faz aquelas. Você tem? Então ela não conseguiu dar o raminho para Indaiá. E essa é uma história indígena. É barulho de filho. Essa é a história de um pássaro chamado jacami. Jacami. Tem a asa curtinha, um pescocinho bem grande. O pescoço. A sogra do jacami, ou seja, a mãe da mulher do jacami, assim, botou a asa no rosto assim. Você é muito feio. Olha o tamanho do seu pescoço, essa sua perna grandona, mais bonita que você. Como é que vocês acham que o jacami ficou, gente? Muito triste, né? Ele foi se olhar nas águas do rio. Ele nunca tinha se achado tão feio, mas as palavras da sogra ficaram na cabeça dele, né? Adulto sabe como é que é isso, né? Essas palavras ficam na cabeça. E ele se achou feio. Aí ele começou a chorar e pensou, mas que voz horrível, não sabe nem cantar. Além de feio, tem uma voz feia também. A minha filha merece um genro, um marido muito mais bonito que você. Eu vou na floresta, mas a sogra olhou para ele. E o beija-flor, ele tem aquelas asas bonitas, né? Isso, ele tem umas asas e umas asas bem bonitas, coloridas, que parecem um arco-íris. Assim, isso aí, assim, e fechou. E as asas do beija-flor? E as asas? Ela olhou aquelas asas tão bonitas do beija-flor, ela não resistiu e ela pegou as asas bonitas, coloridas do beija-flor e botou dentro de um saco. Um saco que ela levou bem grande para poder botar a beleza dela. Ela já me deu um pouquinho de beleza, já tem um pouquinho de beleza.
festa estava cheia de vidrinho. Tinham dois pintacilgos na festa, eles estavam conversando, olha que legal. E o pintacilgo lá tem um olhar muito meigo, um olhar assim, muito delicado, com aquele olhar. Nhandé Carúdio. Carúdio. Tecoporã. Porã. Porã, isso aqui é erva mate. Mas essas duas ervas mates são para a gente tomar de forma diferente. Vocês já viram isso aqui? A erva mate não existia. E eu acabei de contar que o povo guarani, ele se deslocava para não cansar a terra. E ele disse, vão, eu vou ficar, eu vou atrasar vocês, eu não tenho condição de fazer essa caminhada. Porque, gente, eu estou falando de uma caminhada de meses, que era a filha do cacique, disse, pai, eu não vou te deixar. Ele disse, filha, você precisa ir. Ela disse, mas eu e vão seguir o caminho. O tempo passa e um dia, em Anderu, ou Tupã, porque essa história é uma história tupi-guarani, e entra na aldeia dizendo que era um caminhante, agradecido, passou um tempo com eles e disse, eu vou dar de presente para vocês uma planta que nunca mais vocês sentirão fome ou vão ter alguma doença. E aí deu a erva mágica, ensinou como fazer. Como colocar a erva fervente, ele toma primeiro e coloca de novo. Vai entregar para o outro. E depois vocês vão me dizer o que vocês entenderam disso. Orevori. Orevori. Indígenas são diversos, são vários povos diferentes. Eu tenho uma história que vem dos povos amazônicos. E é chamada o Jacami e a Só. As penas faltando, sabe? Ele não tem o pescoço cheio de pena, não. É um pouquinho de pena. E o tupete também, é um tupetinho. E ele estava no terreno, ciscando, comendo as minhoquinhas que ele come, os insetos. Olha só, a comunidade ele tem esse pescoço pelado. Olha, tá rindo, olha a feiura dele. Esse pescoço pelado mais bonito. Aí o Jacami ouviu isso, adivinha como ele ficou? Triste. Minha filha não merecia. A minha filha merecia ter casado com uma ave mais bonita, com uma voz bonita. Vou fazer o seguinte. Você fica aí. Eu vou buscar a beleza para você. Te pegou um saco bem grande que ela tinha levado, botou nas costas e começou a entrar na festa. Opa! O Pintacilgo! Pintacilgo, você veio na festa, né? Pintacilgo botou dentro do saco e continuou levando pela festa. Opa! Que bom que você veio na festa, né, Sabiá? Que bom que me convidaram também. Tá bonito, não tá? Vocês estão gostando? Pegou as patas, cor de avelã do Sabiá, botou dentro do saco. E continuou. O beija-flor com as suas asas
a Bem-te-Vi vocês conhecem, né? A Bem-te-Vi é uma ave simpática, uma ave que aparece em vários lugares, é uma ave muito amiga. Esse Bem-te-Vi estava com um pouquinho de sono, mas a sogra foi conversar com ele mesmo assim, depois de ter levado um monte de picada, ficou assim meio desengonçado. Pois é, coitado, ficou assim. Aí chega a sogra, olhou pra ele. Que é isso? Cadê a beleza que eu te dei? Trabalhão que eu tive para pegar a beleza? O que está acontecendo? São bolinhas vermelhas. De etnias diferentes, de povos diferentes. São mais de 305 povos, já foram catalogados aí a história de Yaya, a onça da boca. Para criar vaca, boi, bezerro, para poder vender carne cara nos mercados. E eles levavam esses animais e invadiam os territórios jaguarabás e expulsavam os indígenas das suas casas. Indígena de uma aldeia jaguarabá chamada Indaiá. Ela começou a ficar muito triste com isso tudo, vendo seus parentes sofrendo, seus parentes sentindo fome, sendo expulsos das suas casas. Era de muita tristeza e também de revolta, porque as terras pertenciam aos indígenas, as terras pertenciam ao seu povo. Eu quero chamar os encantados e os pajés, e eu quero ser encantada para poder salvar o nosso povo e as nossas aldeias. Os pajés começaram a preparar uma beberagem especial para Indaiá. Misturaram várias plantas, maceraram as plantas, sai aquele cheiro, sabe? Gostoso, quando a gente amassa uma planta, sabe? Indaiá no meio da música. Ela viu que sua pele estava diferente. Ela olhou que tinha pintas. E ela viu que tinha se transformado numa onça. A onça, que é a grande guerreira, que é a rainha das nossas florestas brasileiras. Caçava uma vaca, um boi, levava para os seus parentes. E todos comiam aquela comida. Só tinha uma maneira dela se desencantar e se transformar. A mãe botava assim, ó, um talinho da planta, tá vendo? A mãe botava na boca de Indaiá. Distribuiu para o seu povo e correu para sua mãe. E procurou por todos os lados. Onde estaria aquele caminho? O caminho para desencantar aqueles jaguarabás. E depois disso, caravanas de homens vieram caçar a Indaiá. Caravanas de homens vieram caçar aquela onça. Uma onça encantada. A gente vai hoje conhecer essa história. Essa história ela é contada pelo meu povo, né? O povo Guarani. Como é que surgiu a erva mate? Né? Hoje, todos os povos bebem erva mate. Ela disse, não, pai, eu não vou. Eu vou ficar com você. Eu vou cuidar de você. Então, a aldeia toda se desloca, muito triste, por ter que deixar eles, mas deixa uma quantidade de alimentos para eles comer. E um dia chega um indígena, né, que tinha caminhado muito e pede pousada para eles. E eles recebem ele muito bem, porque o povo indígena recebe as pessoas muito bem, né? Cuida. E quando ele acorda de manhã, ele agradece por ter ficado, né, ali aqueles dias e por ter sido muito bem cuidado. Quero dar alguma coisa para vocês de presente. E aí o pai, com essa preocupação que tinha, que a filha não se casou, para ficar com ele forte, para ele poder ter mais anos de vida, para cuidar da filha e a filha finalmente poder se casar. Ensina como é que ele vai beber aquilo, né? Porque a erva
verdade. Mas a erva mate não é nada que a gente tome sozinho. Eu não posso tomar o meu tereré ou o meu chimarrão sozinho. Ah, mas não vai ficar quente? Não, porque essa não é para tomar a erva mate. Essa aqui é para tomar uma erva mate chamada tereré, água gelada, e a gente vai esperar um pouco até que a água. Está escrito aqui o quê? Tereré limão, né? Por quê? Porque também tem limão aqui dentro. É a história da erva mate. Agora, quero saber o seguinte, vocês conheciam essa história? Não? Então, vamos ver. Numa aldeia, não muito distante daqui, existia uma menina. Seu nome era Indaiá. Era uma menina curiosa e adorava limpar as terras do povo de Indaiá para criar suas vacas e seus bois. E quando eles chegavam nessa terra, sabe o que eles faziam? Expulsavam e maltratavam os indígenas que ali viviam. É como se eu chegasse na casa de vocês e dissesse: essa casa agora é minha. Filha, não sei, essa ideia é muito ousada, talvez. Ela não, eu vou fazer isso. Durante 3 noites e 3 dias, ao redor de Indaiá. Indaiá tinha se transformado numa onça. Ela olhou para sua pele, estava toda pintada, mais grossa, as suas unhas grandes, tinha bigodes e caçava. Pegava as vacas, os bois, levava para o seu povo. Para eles comer, colocaram um raminho, um pequeno talo de planta na boca de Indaiá. E assim, ela virava cheia de caçou o boi, distribuiu e voltou correndo. Só que, quando ela chegou na mãe, a mãe não achou o raminho. Essa história é de Minas Gerais, então estou falando um pouco do povo de Jaquinhabá. Indaiá se tornou Yayá Jaquinhabá, a onça. E ela se reunia para dar beijos quando bem autorará. Vai voando, bem adorará. Chama ha-ha-ha, olelê. Chama ha-ha-ha, olê. Chama ha-ha-ha, olará. Vai voando bem adorará. Vai voando, bem adorará. Chama ha-ha-ha, olelê. Chama ha-ha-ha, olê. Chama ha-ha-ha, olará. Jacaminho. Já ouviram falar do jacaminho? Já? Já conhece o jacaminho? Ah, então você vai ver. Só que o pescoço dele é pequeno, mas as penas assim, é uma pena aqui, outra ali. Não é todo malhão pra trazer a beleza. Cadê a beleza? O jacaminho é sem graça, assim, meio tímido também, cobrindo aqui disse o velho. Olha isso, esse pescoço bonito, essa perna enorme, longa, essa asinha curtinha. Olha isso, esse tupégoas do igarapé é um espelho. Começou a se olhar ali na água como se fosse um espelho. Aí ele olhou e ele se achou feio como ele nunca tinha se achado antes. E as palavras da sogra ficaram na cabeça dele. Exatamente, é uma ave caçadora. Ela chegou assim, o seu gavião cobrindo, tá bonita a festa, né? Aí ela pegou a Valentina,
pegou a meiguice e o olhar do cacique e botou aonde? No saco. O beija-flor também vem claro, o beija-flor não podia faltar o beija-flor. O Tico e olha, botou dentro da sacola. E continuou. Vocês já ouviram falar de uma ave chamada Uirapuru? Já deve. Pegou a garganta mágica do Uirapuru com todos os seus campos e ó, botou dentro da sacola. Foi então que ela, a sogra voltou pra festa rapidinho, que ela falou assim, não, tá faltando meia de coisas lindas, de plumas, de vozes, de várias coisas coloridas. E falou, olha, Jacamila, não disfarça não, hein? Não adianta olhar pro lado que eu tô falando com você. Você vai agora se pintar, se enfeitar, afinar sua voz pra ficar bem bonito pra quando a minha filha tiver um monte de pássaro. Um monte de pássaro, ó, barulhão no céu. E é por isso que dizem que até hoje os jacamis que nascem lá na Amazônia, dizem que ele nasce com as costas pretas